estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast da Maratona da Liderança. Eu estou aqui com uma pessoa super bacana, super especial. Tive a oportunidade de conhecer já há algum tempo atrás e já já vou pedir para ela se apresentar para vocês. Mas nesse momento queria agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok, aonde esse vídeo aparecer para você. Que esse vídeo, né, que o nosso podcast, que ele possa iluminar o seu caminho, iluminar o caminho do seu desenvolvimento, como pessoa, como profissional e como líder. Tá legal? Conta com a gente sempre. Nossos episódios vão estar publicados sempre no nosso canal, então não deixe de conferir. Aproveita para se inscrever, encaminha esse vídeo para quem você entende que está nessa jornada de desenvolvimento, assim como você, e vamos junto nesse caminho. Quem está aqui comigo hoje é a Bia e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Então, oi, gente, eu sou a Beatriz, eu tenho 24 anos. Hoje eu sou uma das coordenadoras de vendas da Clark Energia e eu sou aluna, né, da Maratona da Liderança. Acho muito importante trazer e eu tenho muito orgulho de falar também que eu sou amiga do Rafa. É isso. A Bia, conheci ela no começo da jornada de trabalho dela. Na verdade, antes, quando ela estava na faculdade, eu recebi um convite dela e de alguns membros da sala dela para dar uma palestra numa faculdade que ela estudava aqui na nossa cidade. E ela já mostrou ali um perfil muito diferenciado. Depois ela acabou fazendo estágio, na empresa que eu trabalhava. E a gente acabou se conhecendo e conversando. E eu tive a oportunidade de ver o desenvolvimento da Bia desde então e tá só assim. E a gente vai contar um pouco dessa história aqui hoje. Então, Bia, muito obrigado pela presença, né, por aceitar estar aqui com a gente. Muito obrigado pela confiança ao longo de todos esses anos e que o nosso papo possa ser bom para todos nós aqui e para quem está ali nos assistindo. Tá legal? Não, perfeito, Rafa. Eu agradeço muito estar aqui, agradeci anteriormente, mas é, saber que a gente pode estar fazendo algo aqui que vai ajudar uma pessoa. Muita gente me pergunta como que eu virei liderança tão nova, na verdade, eu assumi aos 23. E eu também falo que é a vida, é estudo, então é muito bom, né? Contar um pouco disso e aprender nisso também. Bia, para a gente começar e trazendo visão para as pessoas, ninguém acaba se desenvolvendo num momento de lazer, né? Não são os momentos de folga ou de viagem que fazem a gente crescer. Geralmente são momentos bem diferentes desses que na hora a gente sofre muito, mas que isso faz com que a gente se desenvolva. Então, queria pedir que você compartilhasse o que aconteceu na sua jornada que fez você ser a Bia que você é hoje? Que lidera pessoas, que ajuda as pessoas da sua área e de outras áreas, que ajuda as pessoas dentro da empresa e fora da empresa, que busca se desenvolver o tempo todo. Qual é a história da Bia que está por trás dessa pessoa que está aqui hoje? Ixi, Rafa, são fatores muito importantes, isso que você disse, né? No momento de lazer que a gente cresce. E foi muito na inquietude. Eu demorei muito tempo para me conhecer, eu acho que ninguém se conhece 100%. Quando a gente pensa na própria janela de Johari, quando aquele quarto, quarta janela, aquele quarto, ele fala muito sobre a gente, e é muita terapia, é como você vai buscar se conhecer. E isso foi uma coisa que eu sempre tentei. Então, desde muito nova, eu sempre me percebi muito ligada à arte e eu comecei a me expressar com ela. Então, eu fiz anos de teatro, sempre tentei desenhar, pintar, mas eu sabia que aquilo de fato não ia ser minha carreira. E quando eu fazia teatro, eu percebi que uma das coisas que eu mais gostava era porque era um teatro comunitário. Então, a gente de fato estava aprendendo teatro na marra, pessoas de todos os lugares e todo o dinheiro que que a gente conseguia, a gente destinava para algum lugar. E aquilo era a melhor parte. Então, eu entendi que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse continuar ajudando as pessoas. Quando eu fui tentar me descobrir profissionalmente, eu só queria um emprego que eu tivesse meu dinheirinho no fim do mês e aos poucos eu fosse conquistando a minha liberdade financeira. Mas eu descobri um outro lado meu que era muito inquieto. Então, só ter o meu dinheiro certo no fim do mês não era o suficiente. Eu queria fazer diferença, eu queria me sentir bem naquele lugar, eu queria deixar a minha marca também.
Então, eu comecei a entender um pouco sobre propósito. Mas, assim, o propósito, o nosso motivo de fazer o que a gente faz, ele vai mudando muito com a pessoa, com a maturidade. E eu trabalhava em uma empresa que não tinha mais como crescer se eu continuasse em Bauru. E aí eu já tinha um salário legal, e aquilo ficava dentro de mim como que, tão nova, tão pouco tempo de casa, só cresço se eu mudar de cidade. Então, essa inquietude foi pro lado da faculdade. Então, eu fiz um processo seletivo onde o Rafa trabalhava e a vaga era muito futura. Era muito futura, eu sabia que eu tinha passado, mas quando não tinha uma data e eu estava nessa situação. E aí, Rafa, você não sabe dessa parte da história, mas eu fiz um combinado com todos os meus colegas de sala de que nós iríamos chamar você para palestrar, mas só eu podia falar com você. Não sabia. Porque eu falei, gente, esse homem tem que reparar que eu sou boa no que eu faço, que eu tô muito afim de levar ele para palestrar, tudo que ele precisar é a gente que vai fazer. Vamos mostrar nossa competência, mas deixa ele me ver, porque ele vai falar, eu preciso dessa pessoa na empresa. E foi muito legal. Eu não esqueço que no dia que o Rafa chegou para palestrar, ele já tinha cansado de me ver. Ele só falou, viu? Fulano vai te chamar segunda-feira e aí você manda sua documentação. E aí eu falei, caramba, consegui. E aí eu saí de um trabalho que eu já estava super estável para estagiar. Então eu lembro que era bem menos da metade do que eu recebia, mas eu falei, caramba, eu vou conhecer um outro tipo de empresa e aquela inquietude de fazer diferente. Então teve muito disso. E ali eu entendi sobre propósito, sobre ambiente de trabalho, fui construir isso em outras empresas. E essa acho que é a parte principal. Tudo isso aconteceu justamente para eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu fiquei muitos anos focando na parte profissional, entendendo o meu propósito, qual que era a minha cultura, como que era trabalhar numa empresa que tinha os valores semelhantes aos meus. Foi quando eu fui entendendo quais são os meus valores e aí sim, depois que eu construí tudo isso, eu voltei a querer ajudar pessoas de outra maneira, não só sendo liderança. E aí eu comecei a fazer trabalho comunitário, isso é esse ano mesmo, eu faço parte, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, do Bem da Madrugada. E, e eu vejo que eu tô cada dia me encontrando mais, me tornando uma pessoa melhor, e eu vejo como isso também faz eu ser uma líder melhor. É, é, uma das coisas que a gente vai conversar aqui, que você pode encontrar no nosso Instagram, no YouTube e tudo, é o que é liderar, né? Que liderar não tem necessariamente a ver com cargo, porque senão a gente só ia liderar onde a gente trabalha. Na verdade, a gente pode liderar na nossa comunidade, a gente pode liderar na nossa família, independente do cargo que a gente está. Né? O liderar tem a ver com servir, com ajudar a vida da outra pessoa a ser melhor com a nossa presença do que seria sem. Então, através de um trabalho comunitário, a gente está servindo, a gente está inspirando pessoas como você que está aqui nos assistindo a fazer isso também. Então, liderança é isso. Algumas pessoas que são líderes estão num cargo de liderança, nem todas. E é triste isso, né? Que tem muita gente que está em cargo de liderança que, na verdade, está muito mais amparado pelo poder do cargo do que pela inspiração e pelo apoio que eles exercem. Complicado. Parabéns, Bia. Parabéns. Essa associação, ela recebe doações. Sim, hoje o Bem da Madrugada ele é uma ONG, não existe só em Bauru, ele está em vários lugares. E hoje nós temos ações a cada 15 dias, onde nós levamos kits de higiene e alimentação para moradores de rua, né? Para pessoas em situação de rua, que como nós chamamos nossos amigos mesmo. Então, a cada 15 dias, os voluntários se encontram, montam os kits, e aí sim nós destinamos às pessoas que necessitam desse carinho, desse amparo, mas a gente também fica ali um pouco com eles, conversa, e também o pessoal, a gente tem, né, os médicos na rua, então médicos vão conosco ajudar quem precisa, e que às vezes a gente esquece, né, que estão ali na rua precisando dessa atenção nossa. Show. Então, vamos fazer o seguinte: vou deixar aqui nos comentários marcado os dados para doação. Vamos marcar, eles têm Instagram, têm redes Tem sim. sociais.
vamos deixar marcado aqui para vocês também, quem puder ajudar, tem aqui os dados de contato. E uma informação para você que está nos assistindo, é que é parte dos nossos valores também contribuir para a sociedade. Então, se você que está nos assistindo é de alguma ONG, OSC, associação não governamental, manda uma mensagem para a gente, porque vocês têm gratuidade para fazer os nossos programas de desenvolvimento de líderes, 100% de gratuidade, tá? É a nossa forma de contribuir para a sociedade. A gente entende que se a gente ajudar cada uma das associações que existem e que quiserem o nosso apoio a se desenvolver melhor como líder, como gestores, o impacto daquela associação vai ser maior. Então, a nossa forma de contribuir está sendo essa desde o nascimento da nossa empresa. Ai, que Tá legal, legal? Rafa, Então, parabéns. parabéns para nós, então. É Parabéns isso. para a gente que estamos aí nessa luta para ajudar todo mundo. Mas, disso que você falou, Bia, imagino que a jornada não tenha sido só subida, né? Então, só antes da gente entrar nisso, para você que está nos assistindo, veja, o que a Bia é, fez de diferente de outras pessoas. Então, talvez você que está nos assistindo já está trabalhando. E você pode ser que está trabalhando num lugar que você não se sente bem. Começa a perceber as suas sensações. Quando chega domingo, né, aquela síndrome, antigamente era do Fantástico, agora tem um monte de gente que não assiste mais televisão. Então, o que começa a acontecer quando vai escurecendo no domingo? Como que você se sente em relação ao ir trabalhar na segunda-feira? A Bia falou aqui de valores. Valores são crenças que nós temos, são coisas que nós acreditamos, são importantes para a nossa vida. Valores estão associados ao que a gente aceita fazer e aquilo que a gente não aceita fazer. Um exemplo bem no extremo, tá? Se você trabalha numa empresa que eventualmente pede para você ter um comportamento incorreto, pegando um caso extremo aqui, você pode fazer uma vez, duas por medo, mas a tendência a médio prazo é aquilo começar a fazer mal para você. Então, nesse sentido, entender como você quer atuar profissionalmente, né? Em que lugares que fazem o quê. Então, se você não tem hoje claro para você sobre isso, dá uma pesquisada depois no Instagram, tem algumas coisas lá que eu falo sobre valores, mas é importante. Outra coisa que a Bia falou aqui é propósito. O propósito, primeiro que conforme a gente vai se conhecendo, como ela disse aqui, o propósito pode ser que vá mudando. Talvez não exatamente, eu quero trabalhar com pessoas, vou odiar pessoas. Não, mas existe um ajuste fino, existe uma pequena correção de rota em relação a isso. E tá tudo bem. Então, o importante é você progredir. Pensa numa estrada. Eu gosto sempre de falar desse exemplo da estrada. Quando a gente começa a entrar na estrada, a gente não consegue ver o final da estrada. E quando a gente vai percorrendo a estrada, você começa a enxergar um pouco além, um pouco além. Então, quanto mais você anda, mais você enxerga, tá bom? Então, pensa nisso, você que está nos assistindo, reflete. Ela tomou iniciativa, ela foi atrás, ela arriscou, ela, naquele momento que ela estava com trabalho e ela deu um passo para trás, ela foi buscar uma vaga de estágio, mas que o que ela ia aprender no estágio poderia fazer ela se desenvolver muito mais. E, de fato, quando ela saiu do estágio, ela foi para uma outra empresa, cresceu e não parou de crescer. Né? Acho que só fechar essa história para eles. Você deu um passo para trás indo para um estágio Isso, eu e dei um depois passo para trás indo para o estágio, então era um salário para trás inferior. entre aspas, né? Assim, em Isso. termos financeiros, foi um passo para trás. E aí, muita gente da minha comunidade, né, minha família, falou: Caraca, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, é muita diferença financeira. Só que eu queria continuar trabalhando com tecnologia, mas eu sabia que eu queria um ecossistema diferente, eu queria uma cultura nova, é, bem estilo startup, eu sabia o que que era, e eu queria tentar aquilo. Eu sabia que eu poderia me identificar, a minha forma de trabalho, minha forma de agir tem muito em comum. Então eu queria arriscar aquilo. E depois eu fui efetivada nessa empresa. Inclusive, eu tenho muito orgulho de falar que eu fui a primeira pessoa a ser efetivada na história da empresa. E aí sim, depois eu fui para outras, nunca mais estagiei, até porque eu já estava ali para me formar. Mas eu arrisquei. Eu aproveitei que eu fiz as contas e falei, dá. E foi ótimo. Eu não sei se você lembra, Rafa, mas eu comecei nessa empresa. Não tinha uma vaga para mim.
Então, eu fui migrando de departamento em departamento. E eu lembro muito que você chegou em mim e falou: aproveita, você está arriscando, eu também vou arriscar. É, testa vários departamentos, encontra o que você gosta. A gente vai encontrar um ponto que é algo que você gosta e que a empresa precisa. E a gente vai desenvolver a partir disso. E foi o que aconteceu. Acho que o recado para você que está nos assistindo é assim: do lado das empresas existe uma falta muito grande de bons profissionais. Uma empresa madura, ela sabe que dificilmente a gente vai achar uma pessoa que vem prontinha, que encaixa ali. Tem ajuste de cultura, tem ajuste de hard skills, né? Os conhecimentos técnicos, tem uma série de ajustes. Então, quando a gente encontra alguém que tem vontade, que quer crescer, que mostra que se dedica, que vai atrás, que tem proatividade, a maioria das empresas, ela encontra uma vaga, ela cria uma vaga. Talvez ela não saiba exatamente ainda o departamento, setor, mas é tão difícil achar pessoas com esse perfil que as empresas aproveitam quando aparece. Então, se você que está nos assistindo, né, tem esse perfil, tem essa característica e quer dar um passo além, vai atrás, provoca, chega nas empresas, se mostra num sentido positivo, né, para que a empresa tenha visão. Não adianta você ser um excelente profissional e estar aí dentro da sua casa, do seu quarto, ou trabalhando num outro lugar que não te valoriza. Não tem jeito. Então, é isso, é isso. Assim, eu lembro dessa situação, para você poder aproveitar naquele momento. Acho que foi bem na transição de um prédio para o outro que a gente estava. Sim. E deu certo, o importante é isso, deu certo, deu certo. Desde quando você não estava no processo de estágio ainda, né? Que coincidiu com a chamada da palestra. E aí, no fim, depois vou ver até se na edição a gente consegue colocar aqui algumas imagens da palestra, que eu acho que a gente tem alguma coisa. Mas, show de bola. Bia, e aí você foi para o mercado, né? Você continuou crescendo e você, planejando, não planejando, chegou numa posição de liderança. Com quantos anos você assumiu a posição de liderança? Oficialmente aos 23, mas é muito aquilo que você comentou anteriormente, nem tudo é uma subida. Então, em diversos momentos da carreira, eu me percebi que eu já era uma liderança, mas eu não era vista e nem remunerada como tal. Então, eu comecei a identificar que no mercado é muito fácil você pegar um profissional que tem um conhecimento, falar, testa aí, cria aí, depois a gente vê, e aí a gente nunca vê. Então é muito cômodo para as empresas isso. E uma coisa muito do meu perfil é que eu realmente visto a camisa. Eu tenho para mim que eu só trabalho com algo que eu realmente acredito. Então, eu trabalho na área de vendas. Não tem como eu vender se eu não acreditar em um produto. Eu não vou ter resultado. Eu não vou vender se eu não acreditar na empresa. O produto pode ser excelente, mas se quem cuida daquilo eu não bater, eu sei que eu não vou executar o melhor trabalho possível. Mas se você veste a camisa de uma empresa que não está tão comprado com você, acontecem esses desacordos. Então, em outras empresas, eu construí departamentos, porque hoje eu sou uma das coordenadoras de vendas da Clark, mas eu sou responsável mesmo pela parte de originação, pré-vendas. Então, eu criei departamento de pré-vendas em outras empresas. Então, contratar sistema, criar metodologia, buscar lead, fazer todo o trabalho, toda a cadência operacional e gestão de dados, mas nunca saía daquilo. E aí sempre entrava alguém mais velho, geralmente homem, que assumia aquela liderança. E aí eu sempre ouvi o mesmo discurso: ah, você é muito nova, você é muito novinha, Biazinha. Sempre me colocavam no diminutivo. Então não era que, ah, você não sabe ou você não tem esse conhecimento, você é muito novinha. Eu esbarrei nisso em mais de uma empresa. Então, muitos momentos as pessoas me buscavam para tirar dúvidas do operacional. Eu passava mais tempo do meu dia ajudando a equipe do que de fato prospectando, até que eu resolvi mudar de área, porque eu pensei, não me sinto mais desafiada, sou muito nova para ser liderança, então eu fui acreditando, eu não me via como líder. E aí a liderança acabou vindo posteriormente de uma empresa que acreditou no meu potencial e que de fato me via de uma forma que eu não me enxergava mais. Então foi uma série de processos, eu cheguei a parar de trabalhar de fato como vendedora, como pré-vendas, como liderança, porque eu falei, olha,
eu desisto. Eu cheguei a jogar a toalha por um determinado momento. É, a Bia trouxe vários pontos aqui para a gente pensar. Então, a questão da idade, né, é um fator que as empresas elas analisam. Existe um peso de quem já está na empresa, existe um receio da mudança, existe uma questão trabalhista que atrapalha um pouco as empresas de testar lideranças de uma forma mais fácil. Então, a nossa legislação ela atrapalha um pouco nisso, porque uma vez que a empresa promove efetivamente alguém e não dá certo, ela não pode voltar. Então, as empresas elas encontram, vamos colocar assim, artifícios para fazer esse teste. Então, a pessoa mantém o cargo e, eventualmente, tem uma gratificação, tem um valor adicional ali num período de teste. Se der certo, ela é efetivada, se não, não. Existem algumas maneiras que as empresas fazem isso. As empresas sérias, vamos falar assim, muitas fazem isso de, olha, vai fazendo e depois a gente conversa e o depois nunca chega, né? E é cômodo para a empresa isso. E muitas vezes, até ela não falou, a promoção acontece quando a pessoa pede demissão. Então, assim, a pessoa vai pedir demissão, fala, não, mas a gente vai encontrar uma forma aqui de promover. E aí sai a promoção. É triste isso, né? Porque quando alguém. Primeiro, pedir demissão não é fácil. Pedir demissão, romper uma ligação, embora para as pessoas mais jovens seja um pouquinho mais fácil do que para Mais as ou pessoas. menos, porque quando eu fui pedir a conta pra você, o que eu chorei. Sim, 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 mas você tem um perfil diferente, né? Você tem um perfil diferenciado. Então, assim, hoje, para você que está nos assistindo, a geração Z, a geração mais nova, que são, vamos colocar aí, depois dos millennials, ela tem uma característica de permanecer menos de 2 anos no emprego. Mais da metade das pessoas que são dessa geração permanecem menos de 2 anos no emprego. E a Bia sabe, porque eu já falei para ela, mas foi inspirado nesse desafio dela de se tornar uma líder muito jovem, que eu acabei escrevendo o livro, como liderando pessoas mais velhas. É como você pode conquistar respeito, construir a sua autoridade e construir confiança no ambiente com a sua equipe. Por quê? Isso que acontece com a Bia, seja pela questão da idade, é, ser mulher num ambiente que é muito mais de homens do que de mulheres. É, existe uma série de desafios ligados a isso. Então, foi inspirado nesse desafio, ela sabe disso, eu já falei para ela, que eu acabei escrevendo esse livro. E, e um pouco, acho, Bia, apesar de que quando você mudou, né, para essa empresa que você está hoje, os desafios, eles diminuíram um pouquinho. Mas acho que vale a gente compartilhar com quem está nos assistindo é, quais são esses primeiros passos para quem é jovem e que precisa se relacionar naturalmente com pessoas mais velhas, né? Que cuidados a gente tem que fazer na nossa postura, no nosso dia a dia, para que, primeiro, esse negócio de biazinha tal, já não é bacana em nenhum contexto, tá? Não é legal esse tipo de linguagem no ambiente corporativo, tudo. Mas a gente sabe que existe, né? Não importa, existe o um mundo teórico, lindo, perfeito, e existe o um mundo real. Então, nesse sentido, deixa eu arrumar aqui um pouco mais. Nesse sentido, o que você pode compartilhar com as pessoas que estão assistindo? Acho que o fator principal é tenha paciência, e isso é para todos os lados. A minha geração, eu vejo que nós somos muito inquietos, é muito agitada, é muita pressa. A gente cresceu se alfabetizando digitalmente, praticamente. Então, a gente está acostumado com um acesso muito mais rápido. A gente vive muito mais rápido, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. E aí, no mundo real, nas empresas, as coisas são diferentes. Então, as coisas levam tempo para serem executadas e as pessoas também têm o seu tempo. Então, se você é novo, cara, eu quero ser promovido. Primeiro que postura que você tem que ter e quais conhecimentos você tem que ter para ocupar a cadeira que você quer. E você não tem que fazer nada sozinho. Esse é um grande defeito meu e é uma coisa que eu estou aprendendo muito, que é não querer fazer tudo sozinha. Não ter medo de levantar a mão.
é de pedir ajuda, busca conhecimento. Então, eu tive a sorte de conhecer o Rafa, de trombar com o Rafa, e o Rafa sempre se colocou muita disposição para me ajudar. Antes mesmo da Maratona da Liderança surgir, eu já bombardeava ele de mensagem no WhatsApp, nossa, bem antes. É, mas eu não tenho vergonha de estar procurando algum tipo de informação. Conta Pedir com a sua ajuda. liderança. E conta com a sua liderança. Seja aberto, seja transparente. Olha, eu quero chegar em tal lugar. Me ajuda a construir isso. Se rodeia de pessoas que são melhores que você. E assim, melhores profissionalmente. Poxa, uma pessoa que é liderança, uma pessoa que conquistou algo. Esteja perto dessas pessoas, tenha trocas significativas. Eu sei que é gostoso falar besteira na mesa do bar, mas também é gostoso ter uma conversa profissional que vai te levar longe. Leia livros. Você consegue tirar conhecimento de qualquer lugar. A gente consegue fazer pontes de pensamentos. Então, é criar um olhar para isso, um ouvido ativo para isso também. Pedir ajuda é o ponto mais importante e se empenhar para isso também. Eu não deixei de sair de fim de semana para estudar liderança. Eu não deixei de viajar ou de fazer qualquer outra coisa, mas eu criei regras, eu me organizei e isso ajudou muito, né? E de verdade, eu acho que não querer fazer coisas sozinho, aprender sozinho, é o mais importante. Porque mesmo quando você assume um cargo, você não vai estar trabalhando sozinho. Muito pelo contrário, você está mais rodeado de pessoas ainda. Quanto mais você cresce, né, mais as habilidades sociais passam a ser importantes. Quanto mais você cresce na carreira. Então, assim, existe um primeiro nível de crescimento que ele é horizontal. É você ser promovido, vamos colocar no mesmo nível que você está. Então, se você está na profissão que for, vamos pegar uma referência de um mercado júnior, você vai para pleno, depois você vai para sênior. Essa é um tipo de promoção. Agora, isso tem um teto. As promoções, né, se você quer se desenvolver na carreira, e acredito que você que está nos assistindo quer desenvolver por questão pessoal, por questão familiar, para você mudar de linha é uma promoção geralmente para cargos de liderança. Sim. E aí as principais habilidades de um líder, elas envolvem necessariamente se conectar com pessoas, a habilidade de se conectar e inspirar, gerenciar as pessoas no dia a dia. Claro, de novo, estou falando aqui na teoria. Sim. Né? Na prática, tem muita gente que muda de faixa por uma questão de necessidade da empresa, e aí a gente tem muitos chefes, né, que comandam a partir do poder do cargo, a partir disso, e não a partir da inspiração, do propósito e tudo mais. Exato. Eh, Pedir feedback, puxar tudo isso é extremamente importante. Mas puxar responsabilidades para si também. O accountability, ele não é só você prestar contas de algo, mas puxar responsabilidades para si por querer que algo funcione. Isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, na empresa que nós trabalhamos juntos, e eu percebi que era um valor pessoal meu. Então, é, além disso, eu descobri, e eu até ouvi recentemente, que liderar é pelo exemplo, não pela fala. Então, o que você quer que seu líder faça, faça você também. A gente pode inspirar os nossos líderes. Na verdade, a gente pode inspirar qualquer pessoa, a gente pode quebrar qualquer ciclo. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Antes de você ser um líder, você é uma pessoa. Então, como que eu vou ser uma pessoa melhor para ser um líder melhor? Então, tudo isso passa muito pela minha cabeça antes de falar com os meus liderados, com os meus líderes, com as pessoas ao meu redor. Todo mundo é parte de uma comunidade, né? Eu tenho a minha comunidade Clark, eu tenho a minha comunidade de pessoas que eu auxilio e tem os pontos de intersecção. É, essa frase, né, ela é muito bacana. Tem uma outra versão dela que é mais ou menos assim: o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E está relacionado a isso. O exemplo, ele é muito forte. Né? O Joel J, que diz num dos vídeos dele que o exemplo, ele não é uma forma de aprender, né? Ele é a única forma de aprender. E quando a gente fala de liderança, o papel do líder muito é ser coerente. E aí fica um pensamento para você que está nos assistindo.
O líder, ele tem que passar estabilidade para a equipe. Ele tem que passar segurança para a equipe. E a coerência, ela ajuda nisso. Então, cuidado com líderes que você precisa pensar assim. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Será que hoje é um bom dia para falar com ele, para falar com ela? Isso não é uma característica positiva. Isso não é uma característica que passa essa estabilidade, que passa uma visão é, de que eu conheço aquela pessoa que está me liderando. A gente tem que tomar cuidado com isso como líder. A Exato. gente tem que ser previsível, num sentido positivo. Não pode ser uma surpresa, tá? E claro, a gente como colaborador também, né? Somos pessoas. As pessoas, de uma certa forma, não dá para você, até no nosso círculo social. Então, analisa aí, você que está nos assistindo. O que acontece com aquela pessoa que a gente fala que é meio de lua? Que tem dia que você encontra que está de bom humor, tem dia que você encontra que parece que, não sei, era melhor não ter encontrado. Naturalmente, né, ou existe uma afinidade muito grande que compensa isso, ou vai acabar acontecendo um distanciamento. No trabalho, a gente tem muito mais paciência porque existe um vínculo, todo mundo tem boleto para pagar, então é uma tendência que você consiga permanecer ali por mais tempo. Mas é importante você que quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder, entender: você está sendo previsível para as pessoas que estão à sua volta? Ou você é uma surpresa? A grande questão disso é que a previsibilidade ela traz segurança. E um ambiente seguro ele é essencial para que cada pessoa possa dar o seu melhor, né? Exato, Rafa. E sobre o ambiente seguro, uma coisa que eu custei muito para aprender, e você que está querendo entrar na liderança, ou você líder, seja vulnerável, não tenha medo de se colocar vulnerável, porque tá tudo bem a gente ter um dia bom e não ter um dia bom. É normal, nós somos pessoas e é necessário que as pessoas ao seu redor vejam que você é humano também. Ninguém aqui está beirando a perfeição. A partir do momento em que o líder ele se coloca vulnerável, ele dá um espaço para os liderados se colocarem como que era a palavra mesmo? Esqueci. Vulnerabilidade, Vulnerados não, vulneráveis. vulneráveis. E assim você consegue fazer a gestão, você consegue entender de fato cada um para chegar no objetivo em comum. Ninguém chega no trabalho ou falando, hoje eu vou acabar com o dia de tal pessoa. Não é assim que funciona. Ninguém acorda fazendo um plano malvado. Não é assim que funciona. E um ponto muito importante sobre o que nós estávamos conversando anteriormente é que tipo de liderança você quer executar ou que você quer ter. Eu lembro que um dos cursos que eu fiz, nem faz tanto tempo assim, ele é gratuito e da FGV. Pode falar. Então é da FGV. E ele fala muito sobre a teoria dos maestros. Quem que fez ela? Você lembra, Rafa? Não, de cabeça agora. Depois o Rafa vai contar para É, vocês. Fica aí de coloca. material, acabei de dar uma tarefa para o Rafa, que ele vai ter que executar esse vídeo dos maestros. Mas tem um maestro que, quando ele vai guiar os músicos, ele é extremamente rígido, outros permitem a criatividade. Então, com essa analogia, eu percebi que ambiente eu queria proporcionar e o que eu tinha que fazer para isso. Que tipo de pessoa eu tinha que ser para as pessoas ao meu redor para ter um ambiente que de fato eu considero saudável, que é produtivo e que a gente vai chegar ao nosso objetivo e crescer da maneira necessária. Acho que esse daí que você está falando são os perfis de liderança. Tem o líder mais comandante, tem o líder inspirador, tem o líder autocrático, tem vários Sim. tipos de liderança. E então, qual tipo de líder a gente quer ser? E aí, nisso que a Bia falou da vulnerabilidade, né, o líder ele não tem que ser perfeito, ele não é perfeito. Ele pode até querer parecer, mas não é. Do mesmo jeito que você que está assistindo a gente também não é perfeito. Eu tenho falha, a Bia tem falha, o Luiz que está ali na produção tem falha, não tem jeito. Do ser humano. A gente está aqui para evoluir. Beleza. Agora, quando a gente esconde essas falhas, é como se a gente estivesse colocando barreiras. Então, por incrível que pareça, né, quanto mais o líder quer parecer perfeito, quanto mais o líder evita pedir desculpa, mais ele afasta as pessoas. Então, assim, o ponto. Deixa eu mexer ali. Luiz, você mexe depois o controlezinho, por favor? Só apertar uma setinha para cima ou para baixo. Quanto mais o líder
ele tenta se mostrar é, distante nesse sentido de ser perfeito, mais ele afasta as pessoas. E, e vamos lembrar de novo a questão do exemplo arrasta. Se eu sou líder e viro para você e falo, Bia, tenho muita dificuldade nesse assunto aqui. Você tem alguma sugestão para mim? Eu estou construindo um caminho para que ela possa chegar e falar a mesma coisa dela, dos desafios que ela tem. Agora, se eu só chego para dar feedback falando, Bia, você precisa melhorar isso, Bia, você precisa melhorar aquilo, e eu não pergunto nunca, o que você acha que eu preciso melhorar, Bia? Lembra? O que eu estou falando não é coerente com aquilo que eu estou fazendo. Então, além de tudo, a vulnerabilidade, eu me mostrar vulnerável, reforça esse comportamento, mostra como fazer isso com as pessoas. Não, total. E é muito também de dar o caminho. Não adianta o líder chegar e falar, você tem que melhorar isso, Rafa. Mas às vezes as pessoas não sabem como elas têm que melhorar. Não adianta você chegar e falar assim, olha, já que você quer crescer aqui na empresa, toma essa demanda. Como que executa essa demanda? Qual que é a expectativa que o líder tem sobre essa demanda? Então, a comunicação, ela tem que ser muito precisa quanto a tudo. E a comunicação, ela é o maior gestor de conflitos que tem, mas ela também gera os conflitos. E isso não é só em trabalho, é em relacionamento, é em qualquer coisa da comunidade. Porque para mim, o que está no meu interior é muito fácil, mas deixar isso externo é muito, muito mais difícil. E um dos pontos que tudo isso me lembrou foi o medo que eu tinha da liderança. Porque durante muito tempo eu a executei, mas o mundo, o mercado me colocou tanto medo de ser líder e eu via que na minha trajetória isso ia acabar acontecendo que eu quis mudar de profissão. E aí, para me tornar líder, eu precisei desse empurrãozinho. Eu lembro que o Pedro, um beijo, Pedro, que é o CEO da Clark, ele chegou um dia em mim e falou: Bia, eu preciso que você assuma essa liderança. Não existe outra pessoa que possa fazer o seu trabalho. Tem uma pessoa dentro da minha empresa que trata bem a nossa cultura, que ajuda todo mundo, que já é vista como líder, só você não se vê como líder, que tem o conhecimento. Por que que eu vou trazer uma pessoa de fora, sendo que eu tenho você? Me deixa te ajudar a desenvolver essa liderança e você vai perceber e talvez se olhar da forma que a gente te olha. E aí não tinha como falar não, porque é muito emocionante, de certa maneira, quando uma liderança entende os seus medos, os seus receios, e ainda assim fala: Eu vou te ajudar. Tá tudo bem você errar no meio desse caminho. E o meu medo de liderar era justamente de errar. E, sinceramente, hoje, como líder, eu erro todo dia. Eu acho que eu sou a pessoa que mais erra. Só que eu falo, pessoal, eu sou uma liderança que está amadurecendo. Eu estou me desenvolvendo como líder. Tem dia que eu tenho que me desenvolver na comunicação, tem dia que eu tenho que me desenvolver com dados. E vocês também estão se desenvolvendo. Então, hoje a gente criou um feedback tão rápido, tão instantâneo, uma comunicação tão fluida, que todos os dias eu já acordo me desenvolvendo mais e eu acho que você é a melhor pessoa para falar. 3 meses atrás e hoje, eu praticamente sou uma outra liderança. Então, é esse ambiente extremamente seguro que a gente foi criando que fez de fato eu falar, ok, eu sou uma líder. E eu me sinto líder hoje. Assim, eu não sei se vocês conseguem captar a quantidade de riqueza na fala dela. Eu não conheço o Pedro, mas admiro desde o começo do nosso processo de treinamento através da maratona, por Vou tudo ter que trazer o Pedro aqui. que ela comenta. Pode trazer, pode Pedro, trazer. Pode trazer, faz a ponte e a gente marca com ele. Porque assim, do que ela está dizendo, veja, todos os princípios da liderança ele fez na promoção dela como líder. Primeiro, e esse é o primeiro papel do líder, né? O líder tem que gostar de gente, ele tem que ter interesse nas pessoas que estão ao redor dele. Tendo interesse, você acaba conhecendo as pessoas no sentido de pontos fortes, medos, o que a pessoa faz de bem, o que a pessoa precisa melhorar, como ela se relaciona com as pessoas que estão ao redor. Então, para quem já está numa posição de liderança, para quem já passou por essa jornada, é,
o medo é natural. O medo, como você vive hoje, ele acontece no dia a dia. A gente erra no dia a dia, todo dia. Então, ter essa visão, né, conhecer a equipe, é, dar esse voto de confiança, se colocar ao lado para poder passar por essa zona do medo junto. É isso. Então, assim, falar de valores, falar de cultura, né? Entender que o que vale na empresa não é nem aquilo que está escrito, né? É o comportamento que acontece quando as lideranças não estão presentes. Então, tudo isso uma super aula para você que está assistindo aqui, de um caso de sucesso, de um reconhecimento e de uma promoção que fez a Bia estar numa posição de liderança. Mas méritos da Bia por toda essa jornada que ela está contando aqui para vocês e que talvez se ela tivesse num outro lugar, ela não estaria florescendo tão rápido como talvez não tenha acontecido em outros lugares. Por quê? Porque quem estava em volta não conseguiu, não tinha talvez o melhor preparo para poder fazer esse reconhecimento. E aí, um outro ponto que a Bia disse: ninguém, nem os líderes, vão lá para a empresa para falar assim, não, eu vou fazer o Dia das Pessoas hoje um inferno. Não é nessa má intenção. Se você tem problema com o seu líder, ele não faz por maldade. Provavelmente ele não tem nem consciência que ele tem esse tipo de comportamento. Isso que é o mais triste, né? A pessoa, às vezes você está chegando capotada na empresa, o líder não consegue ver. É como se ele fosse cego para aquilo. Nosso olho é treinado para ver algumas coisas. Se você não treina, você não vê. E não Então, adianta você encontrar seu líder nesse papel e não falar nada pra ele. E assim, se você falar algo e não repercutir bem, desculpa, mas alguém tá no lugar errado. Ou você está em uma empresa que não te cabe, ou essa pessoa que está numa empresa que não é para ela. Existe todos os tipos de empresa nesse mundo, todos os tipos de funcionários nesse mundo, e a gente se encaixa sempre em algum lugar. A gente só não pode desistir e rotular tudo como a mesma coisa. Claro que empresa é empresa, a gente quer resultado, mas existem formas de chegar a isso. E se você quer traçar a sua carreira e você não consegue confiar nas pessoas que estão ao seu redor, e todo tipo de feedback você acha que é uma coisa negativa ou uma coisa ruim, então talvez você não esteja pronto para isso, porque o feedback bom ele não vai te desenvolver. Ele não vai fazer você crescer. Tudo bem, você vai continuar executando tal ação, a ação boa, mas como que você vai crescer? E assim, existe dor de crescimento. Crescer dói. uhum. É o peso de ter feito alguma coisa errada, é falar, poxa, se eu tivesse lido mais, se eu tivesse feito tal coisa com mais calma, mas faz parte. E a sua liderança é justamente a pessoa que vai falar, tá tudo bem, como que a gente vai resolver isso junto, mas não faça de novo. Ou então faça, vai acontecer mais alguns erros iguais e eu vou estar lá com você. Então, o crescimento, ele vem exatamente disso, das coisas ruins que aconteceram ou as coisas que doeram, decepções que acontecem, não tem como a gente falar de crescimento, não falar de decepção. Decepção corporativa existe. A gente coloca expectativas, talvez que não estão alinhadas com o propósito da empresa, com a mentalidade das pessoas que estão ao redor, mas literalmente faz parte. E uma parte assim da liderança, Rafa, que eu senti muito no começo foi quando a gente começou a conversar sobre como liderar pessoas mais velhas, que era eu preciso executar meu trabalho, mas eu não sei como não ser dura demais com essas pessoas, não ser rígida demais. Então, a minha preocupação justamente era como eu vou executar meu trabalho, eu vou ser uma boa líder, eu vou conseguir o resultado que eu quero, mas eu preciso falar coisas que são duras. E aí, você me falou uma coisa que ficou muito na cabeça, que o líder, ele não é amigo, ele se importa. E aí isso mudou totalmente a forma que eu falo com as pessoas, mas também a forma que eu recebo tudo que elas me passam. É, a gente tem uma tendência de ver, como você disse, né? Bom, primeiro, existe a dor do crescimento. Não tem como crescer sem dor, nem o corpo consegue crescer sem dor. Para você fazer academia, você precisa sentir dor no corpo. Se você está indo na academia e não está sentindo dor no corpo, alguma coisa direito você não está fazendo. E também tem o crescimento intelectual, o crescimento profissional. Vai doer um pouquinho. Agora, nesse sentido, isso vale para relacionamento também.
As pessoas só dão feedback, só criticam quem elas se importam. Então, na empresa, se o seu líder está te dando um feedback que está machucando, talvez você possa conversar com ele de como fazer o feedback melhor. E você, como líder, se faz isso com a sua equipe, como fazer um feedback melhor, beleza, uma coisa. Agora, agradeça pelo feedback, porque é um sinal de que ele se importa com você, que ele acredita que você pode fazer mais. Tem uma fala do Bernardinho que ele fala justamente isso. Eu cobro de quem eu acho que pode fazer mais. Se eu entendo que a pessoa está no máximo dela, não tem por que eu cobrar. Então, se eu estou cobrando é porque eu acredito que a pessoa pode ir além. Agora, como fazer essa cobrança, muitas vezes, dá para melhorar. Como ser melhor na questão do feedback, como você até disse um pouco antes aqui. É, o processo do feedback ele não tem que virar um jogo de adivinhação. Né? Então, olha, você tem que melhorar aqui, adivinhe como você vai melhorar aqui. O líder, principalmente o líder que já fez aquela jornada, ele pode acelerar o processo. É, eu até entendo os méritos de deixar a pessoa descobrir por ela, mas isso vai tomar mais tempo. A gente nem sempre vai ter esse tempo para deixar a pessoa aprender por conta própria. E outra, pensando de um ponto de vista científico, gente, se cada cientista fosse reinventar a roda do início, a gente tinha hoje uma roda, que é o que dá para fazer numa geração. Né? Agora, então a gente tem que aproveitar o que os outros já fizeram, acreditar, ver os exemplos, tudo, e daquilo a gente vai evoluindo. Então, se eu já passei por um caminho, eu como líder vou fazer uma conversa de feedback, eu quero que a pessoa fale o que ela acha, mas eu também posso dar sugestões, eu posso discutir, eu posso iluminar mais o caminho. Acho que para mim, Bia, o grande ponto do feedback ele tem que trazer clareza. A pessoa, quando termina uma conversa de feedback, ela tem que ter pelo menos uma ideia de, ok, foi um feedback de reconhecimento. Quer dizer, eu estou num caminho, devo continuar por aqui, porque se eu mudar, eu vou sair da direção que eu estou, que está funcionando, ou não está funcionando o caminho que eu estou indo e eu preciso mudar. E ela ter pelo menos algumas opções de qual caminho, qual comportamento ela vai passar a ter em relação àquilo. Nem sempre o líder vai saber o novo caminho certo. Tá tudo bem. Agora, deixar outra pessoa adivinhar sozinha, que é complicado. E acho que um ponto que me lembra lá do começo da jornada, quando a gente se conheceu na empresa, era um momento que a empresa estava passando por é, adquirindo maturidade, tudo. E existia uma questão lá que era autonomia, uma discussão sobre autonomia. E a autonomia, na cabeça de muita gente, era zero ou um. É zero ou 100%. Ou eu não tenho autonomia para fazer nada, ou eu tenho autonomia para fazer tudo. E aí, um dos conceitos que a gente buscou levar para as pessoas é o conceito de liderança situacional. A autonomia e o que o líder faz muda conforme a situação. E o que impacta mais nisso é a relação risco para a empresa e competência de quem está envolvido. Então, quanto maior o risco para a empresa, mais o líder tem que estar presente. Chegando ao ponto de, numa situação extremamente, de um risco extremamente grande, o líder conduzir aquela situação. E depois explicar para a equipe, transferir o conhecimento daquilo para a equipe, mas o líder precisa assumir a responsabilidade daquela situação. Veja, se é um risco muito grande para a empresa, ele tem que estar perto. Agora, conforme esse risco vai diminuindo, versus a competência das pessoas que estão envolvidas, o líder vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais numa posição de assistir ou de simplesmente as pessoas fazerem e trazer informação. É isso. No começo da minha carreira, eu tinha um pouco dessa questão. O líder tem que delegar. E aí até foi um curso que a gente fez um super um exercício lá e caiu essas fichas. Tudo bem, o líder tem que delegar, mas tem situações que eu tenho que fazer junto. Ou eu tenho que fazer. Por quê? O impacto daquilo para a empresa é enorme. Então, acho que isso, assim, feedback para mim, um grande ponto, a pessoa não pode sair da conversa de feedback mais perdida do que ela entrou. Acho que para mim esse é o ponto principal. Sim, e aí tem o livro Empatia Assertiva, que eu recomendo para todo mundo depois que eu li. Ele me ajudou bastante. E também é você sentar e estruturar o feedback. Uma coisa que eu converso muito com as pessoas é aprenda a escrever o seu problema.
Porque falar é muito fácil. A gente pensa muito menos antes de falar. Na hora de escrever, a coisa muda. Então você começa a entender as palavras que você vai utilizar, e isso é uma coisa que eu incentivo não só para o feedback, mas também em qualquer tipo de solicitação. Por um exemplo, eu não estou achando uma resposta no meu sistema. E aí eu vou pedir ajuda para alguém, eu falo, não manda áudio. Você pedir ajuda para alguém, escreve. Porque muitas vezes você encontra a solução sozinho quando você está escrevendo, ou você tem que pensar mais vezes antes de pedir algo, porque você tem que dar o caminho das pedras para a pessoa entender o que você está pensando. Então, estruturar o feedback segue a mesma linha de raciocínio. Você entende que muitas vezes você está chateado ou incomodado com alguma situação e na hora de escrever você fala, poxa, não era para tanto. Então, esse é o primeiro filtro que tem que ter. O segundo ponto, e eu faço isso com constância, talvez devesse fazer até mais do que eu já faço, que é, quando eu vou estruturar algum feedback, muitas vezes eu peço ajuda da minha liderança. Fiz esse feedback referente a tal pessoa, X situação. Me ajuda? Você mudaria algo? Então, isso também vem me ajudando a construir um nível de maturidade na hora de entender ali o que tem que ser passado, estruturar esse feedback. Eu até venho conversando com o pessoal da minha equipe sobre não ter só a periodicidade de feedback entre eu e eles, mas também entre os pares. Para você que é líder, incentiva também o feedback entre os pares, porque é eles que estão juntos todos os dias. E se você tem dúvida sobre aquela situação, sobre alguma entrega, sobre alguma situação, vai lá e põe a mão na massa junto. Então, olha, eu não tenho domínio sobre esse tipo de prospecção, sobre esse público, e eu tô vendo que o meu time não está entregando. Vai lá, separa o horário na sua agenda e vai fazer junto. Só assim você vai conseguir sentir na pele o que esse time sente, entender as dores deles e trazer soluções. Ou então falar, realmente, gente, eu não sei o que fazer. E aí é a hora de bench e correr atrás e entender o que que o mercado está fazendo. Mas se você não tem certeza, tá tudo bem você falar, eu não sei, vou pôr a mão na massa, vou entender e pronto. É um conhecimento a mais. É um exercício que os líderes podem fazer, principalmente em relação às áreas que não estão atingindo o resultado que eles gostariam, os indicadores, as metas, tudo é quanto tempo da agenda dele ele está se dedicando em relação àquela área, com aquele grupo de pessoas que ele está liderando. Muitas vezes, essa é uma área que está sendo menos focada pelo próprio líder no dia a dia ali com as pessoas. Então, onde está a nossa atenção, geralmente costuma estar uma boa parte maior dos nossos resultados. Então, é um pouco disso, líder. Olha a sua agenda e verifica esse aspecto, né, para poder conciliar o que é importante com o que tem ocupado realmente tempo na agenda. E Bia, você trouxe mais um ponto ao longo da sua conversa, ao longo do que você estava dizendo, só resgatar aqui. É, Coitado do Rafa, eu falo tanto que ele vai não, até se não, perder. é mais é para poder aproveitar e a gente explorar um pouco mais. Depois acaba voltando, tranquilo. Bom, você está contando um pouco da sua jornada, né, dos desafios que fizeram você chegar até hoje. Acho que eu lembrei. O ponto é assim, a Bia está contando o que você precisa numa empresa para você crescer, né? E que se você não está encontrando esse espaço dentro da empresa que você está, às vezes você tem que mudar de empresa, que existe oportunidade em todas as empresas. Então, assim, a gente não está aqui incentivando que você peça demissão, nem nada do tipo. E até assim, uma parte importante do crescimento é aprender a gostar do que faz. Aprender a gostar do que faz para depois poder fazer aquilo que gosta. Né? Então, você muitas vezes vai ter que, assumindo o controle da sua carreira, buscar usar o que você está fazendo hoje como um caminho para esse lugar que você quer chegar. Uhum. Então, esse aspecto importante para você poder analisar. Não é para você é, sair do lugar que você está da noite para o dia. Você deve ter boleto para pagar, muitas vezes tem família. Então, não é esse tipo de comportamento que a gente quer incentivar nas pessoas, mas que você crie o seu plano. Do mesmo jeito que ela falou sobre você escrever o seu problema, escrever o feedback,
Escreva o seu plano. Qual é o plano da sua carreira? Então, assim, no passado era muito comum que as pessoas esperassem o plano de carreira da empresa para a pessoa. Mas se a carreira é sua ou se a carreira é minha, quem tem que pensar no nosso plano somos nós. E talvez esse plano seja: esse período eu estou nessa empresa, esse período tem que estar numa outra empresa, que vai me trazer o crescimento que eu preciso, que vai me trazer as experiências que eu preciso, que vai me trazer o reconhecimento que eu preciso, para poder chegar onde eu quero, para mim e para minha família. Fazendo tudo com respeito, fazendo tudo com seriedade, com ética, mas do mesmo jeito que a empresa ela pensa no que é melhor para ela, e está tudo bem isso, porque no fim das contas ela tem que entregar resultado, existe um peso tributário enorme, tudo, mas você que está nos assistindo tem que pensar também na sua carreira. O que você quer para você? Você assumir a liderança da sua carreira. Né? Então, acho que um ponto que para mim sempre chamou muita atenção, a Bia, desde lá do primeiro emprego, aí foi, poxa, ela podia ter ficado lá na zona de conforto dela, no lugar que ela estava trabalhando. Ela foi para o estágio, desenvolver novas habilidades, conhecer novos ambientes, novas capacidades, beleza. Aí foi para um outro trabalho, cresceu mais um pouco. Foi, até chegar hoje, onde ela está. Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado entre não ser impulsivo, mas também não viver dentro da nossa zona de conforto, que aí a pessoa não sai do lugar. E a gente já viu muita gente assim, parado na zona de conforto. Bia, o que você tem de planos para a continuidade da sua carreira? Olha, Onde você quer chegar Rafa, hoje, com a visão que hoje, você tem não hoje? é, eu brinco com o próprio Pedro, que eu falo, Pedro, você segura nessa cadeira aí, que pra te derrubar dela é rapidinho. Eu falo que a gente vai brincar de dar impeachment nele. Mas, na verdade, não é um plano que eu tenho. O meu plano é continuar desenvolvendo pessoas, mas hoje eu tenho muita curiosidade sobre o que mais o mercado vai me proporcionar. Então, já trabalhei com marketing, pré-vendas, originação é o que eu mais gosto de fazer. Tem muita coisa que ainda dá para explorar. Então, o que vem no pós-venda é uma coisa que eu tenho muito interesse, é uma coisa que eu tenho zero conhecimento, diga-se de passagem, e eu venho buscando entender mais, porque tudo é a jornada do cliente. Então, eu quero me especializar na jornada do cliente e continuar desenvolvendo pessoas. Eu falo que a parte de liderar, de fato, é a melhor parte do meu dia. Quando o meu time me traz onde eles estão com dificuldade, pedem a minha ajuda, falam, ó, ouve essa ligação aqui para mim, por favor. E a gente coloca tudo isso em processo, em rotina e até método, é a parte que mais me preenche. Né? Então, lá na Clark mesmo, a gente criou o jeito Clark de prospectar. Então, a gente tem um manual interno nosso, que é o que a gente faz que funciona. Então, pegar nossas experiências e colocar em manual, em cartilha, é a parte que mais faz sentido para mim, faz valer a pena. Então, tô focando em estudar mais sobre isso, para realmente conseguir continuar transformando experiência e método, e aí a gente descobre, Rafa, vou precisar da sua ajuda nisso. Vamos junto. Eu costumo dizer, pessoal, que você que está chegando aqui, talvez se der uma olhada lá no Instagram, vai ver algum vídeo meu falando disso. Que o nosso desenvolvimento pessoal e profissional é como se fosse um avião. Ele tem duas asas, né? Não adianta uma asa ser bem desenvolvida, a asa profissional e a pessoal não ser, porque o avião não vai voar. A gente precisa dessa harmonia. Então, o que a gente falou até aqui foi como a Bia profissional acabou se desenvolvendo, né? A gente deu uma ênfase maior nisso. Agora, e a Bia pessoal? Como é que essa Bia pessoal foi crescendo, a Bia pessoa, para ela comportar essa Bia profissional maior? Olha, Rafa, eu vou abrir um ponto aqui pro pessoal, que quando tudo isso começou, eu não fazia a menor ideia do que fazer comigo. Comigo mesmo, como pessoa. Eu não sabia, demorei muito para descobrir. Mas quando a gente se conheceu, eu estava numa depressão muito louca.
E por um lado foi muito bom conhecer pessoas, conhecer lugares, só que de outro lado não foi bom. Eu não entendia o que eu estava sentindo. Muitas vezes eu deixei o profissional sobrepor a minha pessoal. Não que eu acho que tem muito como desvincular as duas coisas, mas por momentos eu esquecia de mim mesma e eu focava em trabalhar porque ali eu não sentia o peso. E tudo isso cobrou depois. Então, a terapia foi o que mais me ajudou a abrir os olhos, a cuidar de mim mesma. E outro ponto foi a honestidade, não só comigo mesma, de tudo bem, eu tenho que me cuidar antes de qualquer outra coisa e fazer coisas que eu gosto, mas também com a rede de apoio que eu tenho. Então, família, amigos, foram as pessoas que eu mais pude contar. Então, eu fui transparente quanto ao problema que eu estava e foi muito difícil, mas é uma coisa que eu incentivo as pessoas. Eu procurei ajuda não só no profissional, no pessoal também. Fui dividir melhor o meu tempo entre estudo, trabalho, viagem, e isso ajudou de fato, porque eu não tinha mais ali o problema do fantástico. Eu sentia esse peso, mesmo gostando do meu trabalho, do que eu fazia. Mas é porque eu estava o tempo inteiro pensando em trabalho. A partir do momento que eu comecei a aproveitar a minha vida, curtir de verdade as pessoas ao meu redor, a vida começou a ter um gostinho diferente. O fim de semana começou a ser muito ansiado e a segunda-feira também. Porque eu sentia que a partir de segunda-feira eu ia fazer a diferença de alguma forma. Então a terapia me ajudou bastante. Buscar os melhores profissionais ali que estava ao meu alcance ajudou muito. E no meio de tudo isso, bom, eu me tornei liderança em agosto do ano passado. E aí eu fui me envolver com o bem da madrugada somente esse ano. E a partir do momento da minha primeira ação no trabalho comunitário, eu senti um grande impacto. E isso, com certeza, eu vejo a mudança que gerou em mim. A gratidão dos meus desafios diários e também de não ter só o desafio profissional, mas o desafio de ajudar os meus amigos, pessoas em situação de rua. Então, eu incentivo todo mundo a fazer esse tipo de trabalho, justamente porque te faz conhecer pessoas que também querem ajudar os próximos, mais histórias que você consegue se surpreender. Posso contar uma, Rafa? Claro. Nós temos um amigo, não vou trazer nomes, mas que ele está em situação de rua e ele acabou perdendo tudo para a depressão. E hoje ele fala: eu poderia voltar para minha casa, mas durante a sua trajetória na rua, ele conheceu uma outra pessoa e ele começou a ajudar essa pessoa. Então, ele quer ajudar esse outro rapaz a voltar para a cidade de Natal, a arrumar um emprego, foi fazer documento junto com esse rapaz. E se isso não é amor ao próximo, você estar de fato morando na rua por conta de um amigo e falar: a minha meta pessoal é, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou voltar para minha casa e aí eu vou fazer parte da ONG de vocês. Então, eu não sei o que é amor ao próximo sem ser isso. Então, a minha meta hoje, se você conversa comigo, é eu ser uma liderança legal, ser uma liderança que alcança resultados, que muda pessoas, mas em todo o meu tempo eu estou pensando como que eu posso ajudar as pessoas que são menos favorecidas do que eu, porque eu vejo o privilégio que eu tive. Então, o meu pessoal foi muito impactado por conta disso. Que show. Que Não, bacana, Bia. na rua você ouve coisas, Rafa, que a gente no dia a dia tá lá no semáforo, uma pessoa vem vendendo uma moeda, e quantas vezes a gente não ouviu, essa pessoa que tinha que trabalhar. A gente não sabe a história que tá por trás. E aí, quando você senta do lado dessa pessoa para comer, para conversar, a perspectiva muda. É isso que eu ia falar. Muda a perspectiva. Aquilo que eventualmente parecia grande para a gente passa a ter um valor muito pequeno, aquilo que a gente nem conhecia passa a ter um valor enorme. É, é muito bacana isso, Bia. Acho que fica o convite, né, para todo mundo aqui que está assistindo a se envolver mais, né? Eu faço a provocação de trazer o lado pessoal justamente porque não dá para a gente só crescer
como profissional. É, é um corpo, vamos colocar simbolicamente falando, que para que ele consiga gerar mais resultado para ele, para a família, ele tem que crescer como um todo. Sim, e esse lado pessoal a minha equipe conhece. Então, eles sabem que a cada 15 dias tem ação, e se eu não vou de fato na ação, eu estou mobilizada em conseguir as doações necessárias. Então, eles sabem a cada 15 dias. Quando é o fim de semana de ação, eles já sabem, eles me perguntam, eles falam: Poxa, eu vi lá o que você postou no seu Instagram, como que você tá? Na segunda-feira pós-ação, eles falam: Como que foi? Conta uma história pra gente. Então, trazer o lado pessoal também para a gestão, ele é muito interessante. Por um outro lado, também, eu tive um feedback muito legal esses dias e alguns reconhecimentos também sobre estudo. As pessoas da empresa sabem o quanto que eu estudo, tanto o mercado como liderança, e os reconhecimentos que eu tive, olha, essa semana eu quero reconhecer a Bia, porque ela estuda pra caramba, ela coloca lá os certificados dos cursos, e isso me incentivou a estudar mais. Então, levar o nosso lado pessoal muda o profissional também e muda o pessoal de outras pessoas. É aquela questão do exemplo de novo, né? Verdade. As nossas ações, quanto mais coerentes elas são com aquilo que a gente fala, mais fácil da gente inspirar outras pessoas. Seja a caminhar naquela mesma jornada, seja buscar aquilo que faz bem para ela, a forma de fazer bem para o mundo que ela encontra. Mas é isso, é a coerência entre o que a gente fala que é importante e aquilo que a gente faz. Se não tem isso, fica muito superficial. É muito fácil o líder. E isso não quer dizer que você, líder, tem que ser perfeito nisso. Tá? É apenas você buscar, a pessoa ver, as pessoas que estão ao seu redor, ver a sua luta, no caso dela, de se desenvolver. Né? Então, ela foi reconhecida por estar estudando N coisas diferentes. É, ela está se esforçando nisso. Eu digo para os meus filhos, disse hoje para minha filha quando eu fui levar ela até no trabalho, fiz uma, lembrei ela do que eu falo para a escola, né? Ela está fazendo um estágio agora nas férias e na hora que ela desceu do carro eu falei, Valentina, o que você tem que fazer? Fazer o meu melhor. É isso. Fazer o seu melhor. Ponto. É se esforçar. Né? Na escola também não o principal não é o tirar nota, é o se esforçar para fazer o seu melhor. Se todo dia a gente busca fazer o nosso melhor, e às vezes o nosso melhor vai ser assim, às vezes naquele dia o nosso melhor vai ser assim, às vezes vai ser assim. Tá tudo bem. É se esforçar para fazer o seu melhor. Então, Tem dia que a gente tá mais cansado, a gente se sente menos produtivo. E eu lembro que eu me sentia muito mal por esses dias. E aí eram os dias que eu menos era gentil comigo mesma. E aí isso prolongava aqueles momentos de pouca produtividade. Então, a partir do momento em que eu falei, olha, eu tô tentando hoje aqui, mas tá difícil, tudo bem. Eu paro um pouco, vou fazer outra coisa, eu vou brincar com a minha cachorra, vou ouvir uma música, assistir um filme, amanhã eu continuo. Então, essa parte do autoconhecimento, ela é muito importante sobre não exceder limites e ser gentil consigo mesmo. Eu assumo que eu fui tentar ser gentil comigo mais só esse ano, porque eu me cobrava muito mais a partir do momento que eu assumi uma cadeira de liderança, uma cadeira que influencia pessoas. E aí eu fui entender que eu já influenciava pessoas antes de ser liderança. E que eu estava colocando um peso em mim que não tinha mais ninguém colocando, só eu. sim. Então era por conta daquilo que eu estava me cobrando mais e não estava conseguindo chegar no resultado que eu queria. E isso acontece sempre. Então, você que quer ser líder ou você quer liderança, eu sei que isso acontece com você. E vai continuar acontecendo. A síndrome de impostor, ela existe e ela é constante, mas uma hora a gente aprende a lidar com ela, a gente entende os nossos próprios gatilhos e como mandar isso embora. É só não deixar tomar conta. Falando parece fácil, mas aos poucos a gente vai pegando a manha. E se permite adicionar uma coisa que pode ajudar nesse contexto, é você montar uma rede de apoio. Então, quanto mais o líder tem essa conexão com o seu time, isso que você comentou que você sente, eu sinto, o Luiz sente, você que está assistindo aqui, a gente também sente. Esse dia que a gente chega e não está 100%, então, quando você tem essa equipe que se conhece,
e vocês criam os seus combinados de apoio, sinais sutis que um pode dar para o outro. No caso da Bia, ela trabalha home office, então o sinal pode ser um sinal virtual, mas um pequeno sinal já acende uma luz da equipe, seja de quem é o anjo que vai ajudar a Bia, ou a Bia em relação à equipe dela. Não é porque ela é líder e eu sou líder que a gente também não precisa, muitas vezes, de pessoas para fazer aquela jornada junto com a gente. Às vezes o que a gente precisa é só ter alguém, às vezes, na mesma sala. Tem alguém, ó, vamos fazer isso aqui junto? Vamos no seu caso do virtual, vamos fazer aqui os dois na mesma sala? Eu estou fazendo minha coisa, você está fazendo a sua atividade, e a gente vai um apoiando o outro. E tem, assim, isso já ajuda, tá? Essa rede de apoio, ela ajuda a mudar os estímulos que a gente está recebendo. Os estímulos mudam os nossos pensamentos, mudam as nossas emoções e acabam mudando as nossas ações. O líder, ele não é perfeito. Ele precisa também de apoio. E um ponto que a gente não falou aqui é quanto mais a gente cresce na carreira, e falando agora em termos de cargo, muitas vezes mais solitário a gente fica se a gente não toma cuidado. A liderança, ela tende a ser solitária. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa criar esse ambiente na equipe e criar esses sinais, né, de muitas vezes precisar de ajuda. E a ajuda pode ser tomar um café virtual, alguma coisa assim. Sim, é muito da forma que o próprio líder ou o futuro líder enxerga a liderança. Tem gente que acha que é status. Não, eu sinto informar, mas não é. A liderança, ela vem com se importar com muitas coisas, com muitas pessoas. E isso também é cansativo. É trabalhar para que outras pessoas sejam vistas. Então, tende a ser solitário em diversos momentos. O saber pedir ajuda, levantar a mão e criar um ambiente seguro é extremamente importante. E, assim, eu, por um exemplo, eu tenho a oportunidade de diversas vezes trabalhar presencialmente com a equipe lá em São Paulo. E isso enche o coração de verdade, porque você ter contato com pessoas de outras equipes é muito importante não só para o desenvolvimento, mas também para o processo. Gera muitas ideias, mas esse é o meu perfil. Eu sou um perfil que gosta de pessoas, eu gosto de estar rodeada de pessoas, de ideias, de ouvir vozes. Então, eu faço home office, mas vira e mexe, eu trabalho com alguém da minha família, na minha casa. Ou então eu vou para algum coworking. Então, são formas que eu tenho também de aumentar a minha produtividade, de me sentir realizada, porque é um baita facilitador trabalhar home office. Posso trabalhar literalmente de onde eu quiser e entregar tudo que eu tenho que entregar na melhor qualidade possível. Então, testar coisas diferentes e lugares diferentes ajuda demais e é parte do nosso autoconhecimento. Show, Bia, excelente. E acho que assim, quanto mais você se conhecer, mais fácil fica entender quais são esses alimentos que vão mexer, esses lugares, esses estímulos que vão acabar te trazendo essa sensação. Por isso a importância de você parar um pouco e olhar para dentro, do mesmo jeito que você gasta tempo nas redes sociais, que traz um certo prazer, uma certa diversão, é, você convive com colegas, com amigos, tem que separar um tempo você com você. Tá? Gostar da própria companhia é algo que demora. É, Tem gente, eu adorava. Quando eu era adolescente, o que eu mais gostava era de ficar sozinha, eu tinha os meus hobbies, os meus passatempos. Comecei a trabalhar e eu comecei a detestar ficar sozinha, porque eu estava sempre rodeada de pessoas. Eu comecei a trabalhar 100% home office pouco antes, né, da pandemia. Eu ainda trabalhava com o Rafa. E aí, desde então, 100% home office. Então, eu tive que me reacostumar. E aí, é o momento que eu comecei a sentir falta de pessoas. Então, ok, eu entendi qual que era o meu gargalo e qual a periodicidade que eu quero resolver isso também. Quanto tempo demora para eu voltar a sentir falta de pessoas ao meu redor. Então, muitas vezes, muita gente da minha geração fala, ah, trabalhar remoto é uma bênção. Mas será que essa pessoa ela está acostumada? Eu converso muito isso com os meus amigos. Eu falo, gente, às vezes o que vocês estão sentindo é só a falta de ver alguém. Mas isso é porque eu já trabalhei nas duas modalidades. Muita gente da minha idade ainda não.
Olha que reflexão bacana. É, toda vez que a gente passa por uma mudança na sociedade, a gente tende aí de um extremo para o outro. Então, é como se fosse um pêndulo, né? Então, a gente estava 100% no presencial, pela circunstância da pandemia, teve que ir quase que 100% para home office. Então, a tendência, em algum momento, é encontrar um caminho do meio que vai funcionar melhor para alguns cargos, para algumas empresas, mas é, conhecer esses aspectos de quanto eu preciso ali estar num ambiente que gere esse contato, gere esse relacionamento, gere essas trocas sociais, é importante. Quanto mais isso acontece, mais fácil fica. É, e a gente hoje está caminhando para modelos, né, que são híbridos, alguns dias na empresa, alguns dias fora. Então, enfim, acho que é, esses extremos, o que a gente vivia no passado e o que a gente teve que viver durante a pandemia, vão trazer outras possibilidades e a gente vai amadurecendo isso Não, com o e tempo. é uma oportunidade de conhecimento e quebrar barreiras muito interessante. Então, já esteve no mesmo ambiente. Eu trabalhando para São Paulo, mas nessa época eu trabalhava para uma empresa Latam. Então, a empresa era de São Paulo, eu conversava com pessoas do Chile. Aí nessa mesma sala tinha gente trabalhando para uma empresa de Bauru, gente trabalhando para uma empresa de São Paulo, gente trabalhando para a empresa dos Estados Unidos. E aí todo mundo conversando sobre atividades, tarefas, surgiam ideias brilhantes sobre processo, melhoria, cultura, pessoas. Então também é estar rodeado de outras pessoas que podem te ajudar. Não precisamos de estratégias, ou formas de trabalho muito mirabolantes. Mas é só reúne seus amigos que também fazem home office, passa um café e fica todo mundo junto. Já ajuda um monte. O Rafa fala, Bia, quando quiser trabalhar aqui, é só vir. É isso, é isso. É aproveitar essas oportunidades, criar um ambiente à sua volta, presencial ou virtual, quando não for possível, que favoreça os estímulos que você precisa receber. Bia, a gente vai caminhando para a nossa fase final aqui do podcast e você falou muito do buscar aprender, né? Então, ia pedir para você compartilhar um livro que você acha importante para quem está nos assistindo. É, pode falar três livros que vão ajudar no desenvolvimento dessa pessoa que está nos assistindo. Rafa, eu acho que eu vou ficar só com um, porque é recente e você tem ele aqui. Pode pegar para mim, por favor, os 5 desafios das equipes. Eu e o Rafa, a gente fala muito sobre esse livro durante os nossos momentos. Lá na empresa, a gente trouxe também na Cumbuca de Liderança. Esse livro, eu assumo que eu li mais de uma vez. E ele é muito interessante, principalmente as partes finais dos desafios, de fato, a pirâmide, dos desafios das equipes, porque você vai entender a sua parte como colaborador de uma empresa, então onde eu posso estar falhando, onde está o gargalo da minha equipe e como que você pode mudar isso. Então, esse livro, para vocês terem noção, eu apresento nos onboardings. Então, toda pessoa que entra na minha equipe, primeiro papo, eu sempre faço um alinhamento. Então, o que espera da liderança, o que de fato a gente está executando, conto um pouco da minha história pessoal e eu apresento tanto a janela de Johari, porque é extremamente importante a pessoa entender o que a liderança traz para o quarto principal, o que não traz como pessoa, o quarto que ninguém conhece, só a terapia, e também trago a pirâmide desse livro, porque é a forma que hoje eu atuo. Então, acho que é o melhor livro para desenvolvimento de líderes e reciclagem de líderes também. Bacana. Eu adoro esse livro, né? Tanto que eu compartilhei com você. E acho que um ponto que ele traz, assim, que fica de reflexão para todo mundo, a base da pirâmide está relacionada à construção de confiança e quanto não ter confiança gera o que ele chama aqui de uma harmonia artificial. E acho que o alerta que eu trago para você que está nos assistindo aqui, que é líder, é tomar cuidado com o que acontece quando você chega no ambiente em que você não estava. Quando você chega virtualmente ou presencialmente no ambiente em que está a sua equipe, eles mudam o que eles estavam fazendo? Luz amarela, tá? E uma luz vermelha eles ficam em silêncio. Se eles ficam em silêncio, ah, muito possivelmente está existindo medo. E por que é importante você saber disso? Você ligar o seu alerta com isso?
o medo não anda junto com alta performance. O medo, ele leva a pessoa para a zona de sobrevivência, em que ela vai deixar de arriscar, ela vai deixar de ser criativa, ela vai trabalhar dentro da zona mais segura que ela pode trabalhar. Então, se você está chegando no ambiente, na sala de reunião, que os seus colaboradores está uma zona, falando alto, fique feliz. Se quando você entra, eles continuam tendo o mesmo comportamento, quer dizer que a sua presença não leva medo para o ambiente. Se tem performance ou não é outra história, mas não leva medo para o ambiente. Então, pelo menos a condição básica de confiar ali, ela está sendo suprida. Se você tem discussão com a sua equipe, se a sua equipe discorda de você durante uma reunião, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho, tá? Porque Exato. eles sentem segurança de fazer isso. Se as pessoas só concordam com você, Exato. Então, e assim, esse livro, ele traz disfunções que estão interligadas. A gente pensa que quando se trata de uma pirâmide, se a base estiver não tão sólida, tudo vai cair, mas não. Então, esse livro mudou muito minha cabeça em relação a isso. E assim, a liderança tem que estar preparada para as pessoas discordarem, mas só assim que é um ambiente que a gente vai conseguir crescer de fato. E aí, outra dica que eu posso trazer para as pessoas que estão assistindo é buscar os conhecimentos gratuitos. Nem sempre a gente tem que pagar para estar aprendendo algo. Então, assim, quantos cursos gratuitos da própria FGV, e só de procurar no Google, curso gratuito e o tema, eu não consegui fazer e que foi extremamente rico. Então, inclusive, os cursos que eu recomendo para as pessoas que querem iniciar na área de vendas, principalmente pré-vendas, são todos gratuitos. É só procurar na internet que você vai achar. Então, graças ao celular, o conhecimento está na palma da nossa mão. celular, internet, tá aí. Esse curso gratuito te dá um impulso que vai te levar para um próximo degrau, que eventualmente vai te levar para uma remuneração maior, e você vai conseguindo esses É impulsos. difícil, às vezes dá vontade de surtar, mas o processo, ele faz parte. A gente tem que confiar no processo, mesmo não acreditando nele às vezes, mas não pode deixar de confiar. É isso. Bia, se você pudesse mandar uma mensagem para aquela Bia que, assim como outras pessoas que estão nos assistindo aqui, está começando a carreira com todos aqueles medos, todas aquelas inseguranças, do que ela pode, do que ela não pode fazer, do que ela vai, do que ela não vai encontrar, qual seria essa mensagem para você mandar para aquela Bia e para quem está nos assistindo aqui, para a gente poder encerrar? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai dar errado, muita coisa vai dar errado, mas muita coisa vai dar certo. E nada vai dar certo se nada der errado. Nada vai dar certo se nada der errado. Nada vai dar certo se nada der errado. Bacana. Show de bola. Isso aqui eu tirei de dentro, hein, Rafa? Não foi, não Foi para fechar essa foi de daqui. verdade. Bia, valeu. Obrigada, Valeu, Rafa. Obrigada pelo obrigado mais uma convite. vez. Obrigado. Tamo junto, continuando nos processos e valeu, de verdade. Muito feliz aqui que a nossa primeira conversa, nosso primeiro podcast foi com você. Valeu de Obrigada, verdade. Rafa. Você é muito importante para toda a minha trajetória profissional. Algumas pessoas, quando verem o post, vão falar, ué, porque o Ivaldo, ele sabe que eu gaguejo conversando com você. Porque a gente costuma brincar, Rafa, que você não tem amigos, você tem fãs. Ah, olha só. Mas é porque a liderança com você foi e sempre eu acho que vai ser um dos pilares. Sempre pensava, um dia eu quero ser líder, como o Rafa foi líder para mim. Então, estar aqui hoje, tendo esse papo, ser sua aluna, é realmente algo que eu sei que vai me ajudar a chegar no meu objetivo. E eu tive que fazer terapia e levar esse assunto para terapia para estar aqui sem gaguejar, sim, porque eu fico nervosa na sua presença. Mas que bom que deu certo. Foi ótimo. Ninguém percebeu nada. Eu não percebi nada aqui. Tava até você falar A minha agora. mão tá suando. A minha também, mas normal, normal. É do processo, não tem jeito. Tá tudo bem. Obrigado, de verdade. Obrigada, Rafa. Obrigado mesmo. Valeu. E para você que está aqui com a gente, curte, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam aproveitar
dessa super aula que a Bia deu aqui pra gente, contando, compartilhando a história dela, para que a gente possa ajudar mais pessoas a se desenvolverem como pessoas, como profissionais e como líderes. Tá legal? A gente se vê no próximo episódio. Valeu!